Esse aqui abastece Salvador, aqui mesmo, esse rio aí. Se ele acabar, como é que Salvador vai ficar? Na Bahia, as 16 bacias hidrográficas foram analisadas no ano passado pelo INGA, Instituto de Gestão das Águas e Clima. Mas o que é bacia hidrográfica? É uma região que possui diversos cursos de água que convergem para um rio principal. É uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. A Praia de Buraquinho é a foz do Rio Joanes. Foz essa única para todos os rios da região. Ele percorre, nasce em São Francisco do Conde, percorre mais 7 municípios. Candeias, Simões Filho, Camaçari, São Sebastião, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Salvador. Ele deságua na Praia de Buraquinhos, em Lauro de Freitas. Talvez você não saiba, mas São Francisco do Conde abriga a nascente de um rio que é responsável por cerca de 40% do abastecimento de água de Salvador. A pessoa está em Salvador e não sabe, porque a água que eles consomem lá geralmente vem daqui e de outros pontos iguais a esse. Que rio é esse, Angélica? Bom dia. Bom dia. Esse é o Rio Joanes, que nasce aqui na Fazenda Valadares. Eu vou te levar agora para conhecer a nascente desse rio. Ah, que beleza. Então vamos lá. Aparentemente tímida, mas que logo adiante vai se transformar num rio enorme e caudaloso. Sendo São Francisco do Conde responsável pela nascente, por guardar essa nascente aqui, a nascente desse manancial, qual a importância do município dentro desse processo de preservação do rio? A importância é fundamental. Se a gente não cuida da nascente, a gente vai comprometer todo o curso d'água e comprometer os municípios que são abastecidos por essa água. Essa área aqui está numa fazenda, uma propriedade particular. No entanto, o proprietário continuará com suas atividades econômicas, porém, essa área da nascente, de sua influência, será totalmente preservada. É importante a gente dizer que, embora a nascente esteja numa propriedade particular, ela pertence ao Estado. Rio que faz parte de uma APA, a Área de Proteção Ambiental. É importante que o governo do estado da Bahia, com as APAs, sensibilize os proprietários rurais daqui a preservarem, porque a gente entra aqui e percebe que o gado está bebendo água na nascente, as nascentes não estão com as matas ciliares, o córrego que se forma com as lagoas também não estão com as matas ciliares preservadas, então a gente não tem de fato APP, Área de Preservação Permanente, aqui nessas propriedades. Se alguém de vocês tiver uma nascente e não tiver árvore seca, planta bastante árvore para não faltar água, porque sem as árvores para fazer a sombra e preservar a umidade, as águas sempre secam. O papel do cuidador é o principal para nós, porque ele que vai estar ali todo dia para que fomentando aquela nascente, para que ela sirva água para os rios. O que os cuidadores de nascentes tentam mostrar para todos nós é que a sobrevivência dos rios é que nem a nossa. Cada veia, cada artéria do nosso corpo conduz a vida que faz o coração pulsar. É assim também com os rios. A permanência deles depende de cada filete de água que brota do solo. E a vida só será preservada enquanto eles existirem. As artérias e veias são como estradas que levam o sangue. Isso ajuda ao bom funcionamento dos órgãos, fornece nutrientes e hormônios, regula o pH e contribui essencialmente para todos os processos corporais. A má circulação do sangue é um assassino silencioso, porque normalmente os sintomas dificilmente aparecem na fase inicial e só são compreendidos numa fase
em que o problema já está agravado. Qual é a outra água que vai correr em nossos rios? São das nascentes ou da chuva. Se não está chovendo, eu preciso. Se as nascentes ainda estão fomentando, ainda estão tendo água, então essa água ela precisa de ir para um lugar certo. São os rios. Tem dois lugares que sangram, né? Esse é o primeiro e tem o segundo ali embaixo. E não tem mata ciliar nenhuma aqui. Você não tem APP nenhuma preservada nesse local. E você nota que a cada ano que passa a gente tem problema de abastecimento de água em Salvador. E esse rio aqui é responsável por 20% do abastecimento da água de Salvador. 40%, você já está me corrigindo aqui. Preservar isso aqui eu acho que é primordial, né? Que todos eles venham observar isso aqui, para que depois não vá chorar quando seja tarde demais. Destruir as matas ao redor do rio afeta muito mais a sua vida do que você imagina. As matas ciliares protegem os rios da erosão e mantêm a boa qualidade da água. Preservar as matas ciliares é garantir a vida dos nossos rios. Matas ciliares são florestas que existem ao longo dos rios. Como o próprio nome já diz, as matas ciliares funcionam como os nossos cílios, que protegem os nossos olhos de impurezas que podem nos afetar. As matas ciliares contribuem para filtrar a água que escorre das chuvas, evitando o arraste de terra para o leito dos rios, tornando-os mais rasos e com maior possibilidade de transbordar e provocar as enchentes. Então seria um trabalho muito bonito e muito importante para o Rio Joanes se a gente conseguisse começar aqui essa preservação. Eu espero que o desdobramento daqui seja esse, uma ação realmente de preservação e de proteção dessas nascentes e de todo o fluxo hídrico que corre a partir daqui. Tudo isso para garantir a preservação e manutenção desse importante manancial que contribui com 40% do abastecimento de água de Salvador e cidades da região metropolitana. Até chegar aqui em Lauro de Freitas e desembocar na praia de Buraquinho, o Rio Joanes passa por pelo menos 6 municípios. A paisagem aparentemente é bela, mas todo esse encanto tem sido ameaçado pela crescente poluição do Rio Joanes. Olha, o Rio Joanes, como a maioria dos rios brasileiros, ao longo do seu curso, ele tem tido uma série de agravantes de degradação. A maioria das cidades, os esgotos foram lançados nos rios que cruzam as cidades. Então, em alguns dos municípios, ele recebe esgotamento sanitário, ele também é afetado pela ocupação desordenada, uma grande quantidade de invasões da mata ciliar do rio, desmatamento, uma boa parte de sua mata ciliar já foi desmatada. Temos também algumas mineradoras que lançam rejeitos no rio. Então, esses são os principais agravantes: ocupação desordenada, desmatamento e esgotamento sanitário. Grande parte dos rios baianos apresenta poluição, principalmente os que estão perto das áreas urbanas. Os pontos mais críticos estão em áreas com maior população e indústrias. O esgoto doméstico ainda é a principal causa da poluição. Insatisfeito com o que viu durante a visita ao Rio Joanes, o deputado Fábio Souto criticou na reunião da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Assembleia a atual realidade em que o rio se encontra. Nós observamos uma situação de degradação extrema. A situação do rio, da barragem para baixo, é um rio praticamente morto. O resultado foi divulgado este mês com dados preocupantes. Embora a situação seja muito crítica e aparentemente irreversível, o Instituto de Gestão das Águas, responsável pela preservação e recuperação dos recursos hídricos no estado, trabalha para salvar os rios de Salvador. Nós temos um desafio: reincluir no cenário urbano o rio. Eu acho que nenhuma obra de engenharia vai resolver o problema da revitalização se não tiver o primeiro passo, que é conscientização. Esta é uma reserva de Mata Atlântica que fica na área do 19º Batalhão de Caçadores do Exército. Aqui, em 1905, foi construída a Represa do Cascão, para garantir parte do abastecimento de água de Salvador. O sistema está desativado. A água em torno da represa ainda permanece limpa, mas o trecho do rio que está fora da área militar teve o mesmo destino de todos os outros rios da cidade. São dois problemas: os esgotos domésticos e os esgotos industriais, né? Na verdade, os esgotos domésticos são os grandes poluidores dos rios, eu diria não só baianos, mas também brasileiros, né? E ao ter destruídos os rios, nós utilizamos
de artifícios para fazer isso que nem nos demos conta. 90% das águas residuais não recebem tratamento, contaminando rios, lagos, fontes subterrâneas e mares. A contaminação pode afetar diretamente os mananciais hídricos, como córregos e rios, próximos às áreas agrícolas. Águas que muitas vezes são captadas e abastecem as cidades. Para abastecer as cidades, a água tem que ser bombeada de rios e barragens até chegar a estações de tratamento como esta. São rios que abastecem a capital baiana. Levar água potável para a população e tratar o esgoto antes que polua rios e mananciais são grandes desafios. Os países que ainda não alcançaram o status de, eu diria, de primeiro mundo, países desenvolvidos, trazem esses problemas. De rios poluídos pelos municípios, são os esgotos domésticos. Os municípios não conseguem ainda coletar e tratar os seus esgotos. Na bacia do Recôncavo, os rios Bandeira, em Camaçari, Ipitanga, em Lauro de Freitas e Muriqueira, em Simões Filho, estão com péssima qualidade de água. O único afluente do Rio Joanes mais problemático, aqui passando pelo município, é o Rio Muriqueira, né, que atravessa boa parte do centro da cidade e desemboca no Rio Joanes, na localidade de Góes Calmon. Infelizmente, ao longo do tempo, né, sofre também com água servida de casas que estão na vizinhança, que são jogadas água de esgoto nesse rio, transformando o rio em praticamente um canal, né, de esgotamento. Eu moro aqui desde 25 anos de idade, certo? E sempre eu alcanço isso aqui, ó. É esgotação aberta, entendeu? Aí fica aí mosquito contaminando a população, os moradores, entendeu? E mais coisas também que acontecem, né? Às vezes morre algum animal, jogam aí dentro, aí fica uma situação precária pra gente. Porque quando chove, isso aqui enche de água, aí você sabe, né? Que quando vem o inverno é aquela poluição, é água suja, a gente pisa em água de esgoto, de rato, de tudo, porque a passagem é essa aqui. E esse rio aí também contamina. A responsabilidade pela conservação não é só do Estado, nem dos órgãos ambientais, é também da sociedade como um todo, de cada um de nós, né? Exatamente. O Estado tem sim a sua obrigação, precisa fazer isso, precisa estar com as instituições fortalecidas, os órgãos ambientais fortalecidos, precisa fazer concurso, inclusive, para fortalecer essas instituições, mas o cidadão também tem a sua obrigação, a questão da cidadania, né? A água passa por tudo. De vez em quando tem aquele mau cheiro forte, né? Que às vezes vem bicho, né? Vem bicho dentro, vem lixo, muito lixo, e muita muriçoca. Aí pronto. Minha netinha mesmo, ela só anda sufocada. A gente só fica usando nela aquele sorine. Ela não tá na casa da outra avó. Quando ela vier, aí tem que cair no sorine. O mesmo levantamento revela que os rios Joanes, Jacarecanga e Subaé, em Santo Amaro, Candeias e Lauro de Freitas, estão com qualidade ruim. O Joanes e também o Paraguaçu são rios que abastecem a capital baiana. Há muita sujeira caindo nesse rio. A gente que já pesca aqui, a gente valoriza. Se a gente está comendo aqui agora, joga um saco, o saco voa no rio, a gente volta, pega. Nosso pessoal não, o saco voou, deixa lá. Às vezes até os pessoal mesmo de fora vem, joga e tudo. Acham que o rio daqui é lixão. Dejetos químicos e muito lixo contrastam com a beleza do rio. O que impede a oxigenação da água, ocasionando a morte dos peixes. Cardumes de variadas espécies e tamanhos tomaram conta do rio. A mortandade chocou até os mais antigos. Hoje só vi peixe morto. Só peixe morto mesmo. Aí, não peguei nem um peixe. Eu fui lá na boca da barra, já voltei, já vou embora. Fica faltando oxigênio para os peixes. E aí vê o que está acontecendo aí. Muito peixe morto. E os pescadores pedindo socorro, porque quando a gente não vai para o mar pescar, a gente vem para o rio pegar uma tainha, pegar um robalo, pegar uma carapeba, um siri. Mas como vocês estão vendo aí, como é que a gente vai pegar um peixe desse aqui, do jeito que está essa poluição aqui? Só que o pessoal não entende isso, sabe? Não valoriza.
acha que isso aqui só é por diversão, vir tomar um banho, pescar e sair. E hoje, reverter isso, que chama-se revitalizar esses rios, é muito difícil porque depende de que todos contribuam para isso. A preocupação dos moradores é com o crescimento desordenado das cidades, que pode prejudicar ainda mais a situação do rio. Como é que você autoriza num lugar que é uma APA, área de proteção ambiental, construções sem ter estrutura nenhuma, que todo mundo era contra a verticalização? Hoje na entrada de Buraquinho, só de 2 imóveis, tem mais de 1000 apartamentos. Só nesta região da cidade, são mais de 600 casas que despejam o esgoto sem nenhum sistema de tratamento. A população, quando começaram a fazer esses condomínios aí, que não tem tratamento de água, tudo cai para dentro do rio, então foi cada vez mais, vai passando o tempo, vai juntando, acumulando, e chegou o ponto que esse rio chegou. Isso aí é porque o esgoto joga dentro desse rio aí não tem como... Mas só tem que tratar o rio. A Embasa ressaltou que o descarte irregular de esgoto nos rios é um problema causado pela falta de planejamento urbano adequado, de fiscalização do uso e da ocupação do solo. Além de fazer a rede de esgoto e que as pessoas desliguem os esgotos da drenagem que ia para os rios e que liguem nessa nova rede de esgoto, as pessoas precisam colaborar, precisam querer fazer isso, né? Então isso tem custos e é muito difícil. Imagina uma cidade com prédios muito grandes e que esses prédios tenham pisos de mármore. Nós vamos ter que arrebentar os pisos todos de mármore, refazer a rede de esgoto de piso de térreo para poder reverter essa posição. Então nos debatemos com a vontade popular, com a vontade das pessoas e com altos custos. O Rio Joanes recebe muitos esgotos, recebe uma quantidade muito grande de efluentes contaminados, fazendo com que todo o percurso de mais ou menos 8 quilômetros torne essa água completamente sem condições de ser utilizada pela natureza ou pelas pessoas. Vem esgoto da base, vem esgoto desde lá de São Cristóvão, vem esgoto de hospital, não é que aguenta, não. Nós observamos no entorno a devastação está sendo muito grande, principalmente devido ao lançamento de esgotos urbanos. Os rios da região metropolitana de Salvador, Rio Joanes e Pitanga, estão ameaçados, né? Ameaçados em função disso, né? Em função da destruição das suas áreas de proteção ambiental, pela ocupação desordenada do solo. E as autoridades não tomam parte disso, não vê. Há então um prejuízo muito grande de contemplação, um prejuízo para a comunidade, um prejuízo para a natureza. Esta outra moradora mostra as notificações que já foram feitas aos órgãos ambientais, mas até agora nenhuma resposta. Eles só prometem que vão fazer, que está sendo providenciado, mas isso não acontece na prática, a gente não está vendo isso na prática. É um secretário do meio ambiente, porque eu queria que ele estivesse aqui para ele ver isso aqui. E eu peço, os pescadores estão pedindo socorro, ajuda as autoridades. Eu diria que o nosso maior desafio é planejar esse crescimento e essa expansão, que já é uma tendência, com conservar áreas e com reverter situações de degradação que a gente já encontra em alguns lugares, né? É o que a gente pede aqui, nós pescadores pedimos que entre com uma providência aí, que o negócio está pegando aqui. A gente não tem alimento para levar para nossa casa, para vender, e a gente está sofrendo, nós não temos ajuda de ninguém, de político nenhum que venha ajudar a socorrer esse rio. Esgoto e lixo sendo levados pela correnteza até o mar. A cena se repete em vários trechos do litoral. A sujeira do rio Lucaia polui a praia do Rio Vermelho. Já o rio Camurugipe, um dos mais poluídos da cidade, torna a praia de Costa Azul imprópria para o banho. Ao invés de embelezarem a paisagem de Salvador como antigamente, hoje os rios são vizinhos indesejáveis, que exalam mau cheiro e colocam em risco a saúde da população. O verão nem começou e um levantamento mostra que quase a metade das praias de Salvador está imprópria para o banho. O Instituto do Meio Ambiente analisou a água das 37 praias de Salvador. 17 estão impróprias. Muitas delas são bem famosas, como a do Farol da Barra.
19 trechos da orla de Salvador estão impróprios para banho. Um estudo do INEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mostrou que dos 36 trechos das praias analisadas em Salvador, 19 não são recomendados para banho. Isso porque a presença de coliformes fecais e outras bactérias estão acima do nível de segurança para banhistas. Na areia, nenhum alerta, mas mesmo com a notícia, tem gente que não se importa. Dá um mergulhinho só e pronto. Não fica na água direto, não. É um risco que a gente corre, né? Segundo especialistas, há riscos mesmo em um mergulho rápido. As doenças mais comuns são virais. O mar contaminado pode provocar, por exemplo, infecções intestinais e até hepatite. Normalmente ele procura os coliformes fecais, chamados termoestáveis, a Escherichia coli e o Enterococcus. Mas é bom que se diga uma coisa. Essas bactérias, elas indicam a condição de balneabilidade, ou seja, não significa que só elas possam causar doenças. É que junto com elas, normalmente vêm várias outras coisas, inclusive agentes infecciosos de outra natureza que não sejam bactérias. Vírus, como por exemplo o vírus da hepatite A. A lista de praias impróprias aparece nos sites de agências ambientais de fiscalização de cada estado. Quando soube que o mar estava impróprio, a Célia preferiu não arriscar. E agora eu vou embora. Tchauzinho. E pior é o que a gente não vê. Milhões de vírus e bactérias responsáveis por uma longa lista de doenças. Como em tantas cidades, os rios foram dividindo espaço com casas, prédios, bairros inteiros. Com eles veio a sujeira, muita sujeira. E o lixo jogado na água acaba no mar. Visto de cima é ainda mais impressionante. O resultado de tanta falta de cuidado com os rios a gente sente aqui, na beira da praia. Estamos no Rio Vermelho, bem em frente, onde desemboca um dos maiores rios de Salvador. O mau cheiro aqui é muito forte, é impressionante. E a água também é bem escura. Não precisa nem ser especialista para saber. O banho aqui não é bom. Praias cheias e o inimigo invisível. Olhando assim é difícil perceber que não há boas condições para o banho de mar. Você sabia que essa praia está imprópria para banho? E é? Sabia não. Sabia não. E é? E agora? Eu não entrei nela ainda bem. Vai entrar? Não. Fomos em algumas praias consideradas impróprias para o banho e a reação da maioria foi de surpresa. A senhora sabia que essa está entre as praias que estão impróprias para banho aqui em Salvador? Não tô sabendo não. Tô sabendo agora. E agora, o que é que faz? Não venho, vou pra Barra. Sabia não. Perigo, né? Como as praias não têm aviso, placa, nada para sinalizar que são impróprias, melhor ter muito cuidado. Vários tipos de diarreias, hepatites, enfim, o risco ele existe, é um risco potencial e as pessoas devem de fato evitar água de mar próximo a esgoto. A empresa de limpeza urbana de Salvador retirou mais de 50 quilos de lixo da Praia da Barra, um dos circuitos do Carnaval baiano. Surfistas e mergulhadores participaram do mutirão. Além das latinhas e outros objetos, os voluntários também recolheram abadás. Marisqueiras que trabalham em Paripe, uma praia turística no subúrbio de Salvador, sofrem com a contaminação. Muitos estão com dedos e unhas inflamados. Começou a ficar aqui vermelho e depois ficou assim. Aí hoje tá pior, tá vendo? Começou a coçar e ficou assim. Cai a unha, torna a nascer, depois vem com defeito de novo a unha. A areia da praia está poluída por conta do despejo de esgoto sem tratamento. Essa água, esse esgoto que vem descendo, boa parte dele é esgoto pluvial, de ligações clandestinas em rede pluvial, ela contamina a areia à medida que chega na areia da praia. Quando chove, isso se agrava muito, porque vem junto com o volume de água que cai, né, dos céus, da chuva, né? A pluviometria aumentando, aumenta essa contribuição para a areia da praia. Fora que a areia também tem um cheiro bem característico de esgoto, né? E aí a micose me pega aqui bastante, ó, nos meus dedos. Muitos bares e restaurantes da região deixaram de comprar o produto depois de relatos de pessoas que passaram mal. Vômito, dor de cabeça, mal-estar, no modo geral, e aquela ânsia de vômito, de dor de barriga, enfim. Aí o senhor não come mais? Não, daqui não. O cheiro dele tá um cheiro assim meio forte, entendeu? A cor dele não tá a cor normal do marisco. E a textura, quando cozinha ele fica muito ruim. Sem ter para quem vender, muitas marisqueiras estão deixando a profissão.
o Joanes vem aqui nessa direção e segue seu curso até a sua foz no Oceano Atlântico, na localidade de Buraquinho. Esses efluentes não tratados, por ser Lauro de Freitas um município foz, todos esses efluentes, tudo que é precipitado sobre a área de Lauro de Freitas vai direto para Buraquinho. Nós aqui estamos aqui próximo à foz do Rio Joanes. Essa parte aqui nós já estamos bem perto do mar. Estou aqui na praia de Buraquinho, né, em Lauro de Freitas. Para quem ainda não conhece, ali ó, é o encontro do mar com o rio. Eles estão tomando banho lá em Buraquinho, mas a água está suja até lá em Buraquinho, porque essa água daqui joga lá na praia. Então você está tudo podre, até lá na praia. Já são 8 horas, aí as barracas estão se organizando, né? Essa daqui ainda está fechada, tá vendo? Ó. Muito bom para a família aqui, quem quiser, porque as barracas costumam ficar dentro da água, né? A mesa, barracas não. As barracas colocam as mesas dentro da água, né? E lá atrás tem mais barracas, que é de frente para a praia. Os meninos têm uns barquinhos ali, ó, de pescar, para ir pegar um peixe, pega o barco aqui para ir lá para a praia, o buraquinho para pescar, para trazer um peixinho para casa. E daqui de dentro nem nada, acho que nem o caranguejo o povo está comendo aqui dentro. Aqui sofre uma influência de maré muito grande, então aqui se consegue encontrar vida ainda no rio. O pessoal aqui está pegando sardinha, pegando siri e não é bom, né, que a maré está vazando, o esgoto está descendo para o mar, né, mas eles não têm o conhecimento, não sabem, né, mas é muito prejudicial à saúde estar aqui nesse local. Como está o Rio Joanes hoje? Está poluído, água toda podre, fede, chega fede. De 100% de peixe, nós estamos agora, se tiver 30% de peixe. Com a poluição agora, não se vê mais nada. A água não se utiliza mais para nada. A água eu acho que esteja poluída, né? Porque tá verde, cheio de mato, vem muito mato por dentro d'água, um golfo que a gente não entende qual é, né? Aqui eles afirmam que a espuma que aparece neste córrego é resultado de dejetos químicos de empresas da região. Agora, sobre ainda o assunto das indústrias, da poluição das indústrias, o que é despejado nos rios? Bom, então, a indústria, diferente dos esgotos domésticos, que do ponto de vista técnico, o esgoto doméstico, a gente conhece mais ou menos as suas características. A indústria não, depende de cada indústria, né? Indústria para isso, indústria para aquilo, vai influenciar o seu efluente, na qualidade, nas características do efluente. Então, cada caso é um caso. Hoje eu tenho até medo de ficar aqui, dando esse depoimento, por causa do mau cheiro, essa tristeza, porque o cheiro aqui, pelo amor de Deus, é insuportável. Num passeio pelas águas do Rio Joanes, encontramos muitas fontes de poluição. Várias manilhas de esgoto desembocam para dentro do rio, vindas de condomínios de luxo localizados em Lauro de Freitas e Camaçari. O resultado é fácil de ser percebido. Os peixes desaparecem e esses pontos brancos na costa das árvores são ostras que não resistiram à poluição e morreram. Para o lado oposto, num dos braços do Rio Joanes, outra triste surpresa. Aqui é o rio Ipitanga, que também deságua no Rio Joanes, uma das principais portas de entradas da poluição. Isso se comprova por essa visão aqui. Um esgoto que está sendo jorrado de uma parte residencial ali na região do Cagim, em Lauro de Freitas, e é uma pena televisão não ter odor para vocês sentirem o mau cheiro dessa região. Rapaz, eu me sinto assim, sei lá, triste, né? Porque o pessoal não zela porque tem, que é um rio bom do cara pescar, você vai pescar, se divertir, mas o pessoal não entende isso não. Cada um tem sua consciência. Isso aí dói. Se a gente bem olhar isso aí, dói pra caramba, meu irmão. Nós temos hoje aqui
um rio que somente tem esgoto, não tem água. Os barramentos impedem que água nova corra no rio. Então só tem esgoto, não é um rio que está prejudicado. Nós não temos rio, a partir das barragens não há rio, há uma calha fétida ocupada por esgotamento sanitário e fluentes líquidos de residências e empresas. E esse rio, quando eu olho essa situação hoje, eu fico triste porque é um rio que faz parte da minha história, da minha infância, né? Um rio que eu tomava banho. Para mim é uma tristeza muito grande como morador do município ter isso aqui como ainda chamado rio. Às vezes eu converso, as pessoas falam, tudo você chora, tudo você... É porque eu vivi nesse rio e sou filho desse rio. É isso que você vê, velho. É lágrimas. E hoje não tem mais ostra. A poluição tomou conta de tudo e teve essa poluição do rio quando começou, quando teve mais esses condomínios, essas casas na beira do rio, entendeu? E aí para jogar esgoto dentro desse rio, uma água preta, um odor horrível. E muita gente até pode quer saber se esses rios estão em condições de abastecer com segurança a capital, a água que chega de alguns rios poluídos. A crescente poluição de rios e mananciais faz com que mais produtos químicos sejam usados para se tratar o mesmo volume de água. Essa água toda horrível, morta, sem vida nenhuma, tem que ser tratada para consumo humano. Para tratar essa água, as redes de tratamento utilizam altas quantidades de produtos químicos, substâncias que podem fazer mal à saúde. Produtos químicos, como cloro e sulfato de alumínio, são adicionados à água para torná-la potável. O tratamento de água ele vai ser necessário para colocar aquela água que vai sair no seu filtro, que vai sair na sua torneira. Tudo começa pegando uma água de uma represa, onde essa água vai ser bombeada para a estação de tratamento. Assim que chegou na estação de tratamento, nós vamos adicionar sulfato de alumínio, cal e cloro na água. O sulfato de alumínio para fazer aglutinar numa fase seguinte, aí que nós vamos ver as partes orgânicas em gomos maiores, facilitar a retirada delas. O cal para poder fazer estabilização de pH e o cloro que vai ser necessário para matar alguns micro-organismos. Você tem o aumento do consumo do produto químico em função do aumento da poluição dos mananciais. Afeta de alguma maneira a qualidade da água? Quanto mais poluído tiver um rio, Adriana, mais trabalho vai ter a empresa de saneamento para tratar adequadamente essa água. Mais dinheiro gasto. Mais dinheiro gasto e trazer a população. E para tratar essa água, ele tem que botar uma série de aditivos. Depois da filtração, nós vamos passar para o estado de cloração e fluoretação. O cloro, mais uma vez, utilizado para matar aquilo que tiver de micro-organismo na água que sobrou. E a fluoretação, que é uma etapa que vai ajudar isso. Existem estudos hoje que estão botando em xeque isso, estão colocando em dúvida isso, mas até hoje a gente tem colocado esse flúor na água, ele vem adicionado na água para ajudar na redução da incidência de cárie dentária, aquele mesmo flúor que o dentista passa no seu dente. Depois disso, essa água vai para um reservatório, que vai ficar espalhado e vai ser jogado para bairros, regiões mais estratégicas da cidade. E desses reservatórios eles vão para distribuição, vai passar pela tubulação até chegar nas residências, onde elas vão ser armazenadas nas caixas d'água. Então, além de ter que gastar mais recursos com isso, a água também vai sendo modificada em termos da sua qualidade para abastecimento público. Então, é um processo extremamente danoso. Mesmo com o pré-tratamento hoje realizado, não há como garantir que a água que chega às torneiras
seja 100% saudável. Também tem na água que está chegando na sua torneira estradiol e progesterona, provindo principalmente dos contraceptivos, né? São eliminados nos vasos sanitários, de alguma forma contamina os rios, lençóis freáticos, represas. Será que esses hormônios estão levando as meninas a menstruarem mais cedo, a ter HLDG, celulite, gordura localizada? Será que esses hormônios que as pessoas estão bebendo na água potável podem ter alguma influência nas disfunções sexuais do homem? Disfunção erétil, né? Infertilidade? Será que os meninos que estão tomando a água, os garotinhos que estão tomando esse tipo de água agora, vai ter algum problema? Será? Os impactos de um tipo de contaminação crescente, silenciosa e quase imperceptível. A contaminação da água por hormônios naturais, hormônios sintéticos como anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios e outros medicamentos. Quantas mulheres tomam pílula hoje? A maioria. Aí elas vão fazer xixi no banheiro, aquela água vai para onde? Vai acabar no rio, que vai acabar no mar. Esses anticoncepcionais, eles urinam. Isso vai para os lençóis freáticos do Brasil todo. Mas o problema é que esses anticoncepcionais nada limpam. Eles saem pelo xixi, vão para o esgoto, a maioria do esgoto não é tratado, e quando é tratado não existe nenhum mecanismo para retirar essa progesterona da água. Alguns contaminantes nas águas potáveis não conseguem se eliminar pelos métodos tradicionais de purificação existentes hoje. E aí fica uma situação difícil, porque esse processo de purificação de água, não só das impurezas, mas de compostos químicos, que teria que ser uma ultrafiltração, encarece muito. Esse professor de Química da Universidade de Brasília explica que há 10 anos os cientistas investigam efeitos dos chamados contaminantes emergentes, uma mistura de todos esses hormônios ingeridos pelo homem e excretados nos esgotos diariamente. O esgoto é levado para uma estação de tratamento, né, e a estação de tratamento gera um efluente que é descartado na água, né. Nem todas as estações de tratamento de esgoto foram desenhadas, idealizadas para a remoção específica desses compostos. Então o que acontece é que muitos desses compostos acabam passando ilesos pelo sistema de tratamento. Outro alerta é de que os fármacos, ainda que minuciosamente estudados para uso humano, revelam surpresas ao serem lançados no meio ambiente. Pior, esse mesmo coquetel químico, cedo ou tarde, volta para a torneira das cidades. As pílulas anticoncepcionais são, na maioria das vezes, a combinação sintética de 2 tipos de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, que também são produzidos pelo homem, mas em pequenas quantidades. Algumas espécies de peixes no mar não têm mais machos, só tem fêmeas. Graças ao índice elevado de estrógeno, eles vão acabar com aquela espécie. Os rios estão contaminados com estrogênio. O pessoal dá hormônio para os animais de corte engordarem e aumentarem. Eles fazem xixi no chão, vai para o lençol freático. Nós estamos tomando hormônio hoje demais. Hormônio estrogênico, feminino. E o número de câncer também, estrogênio dependentes, estão aumentando, como o de mama e como o de próstata. Então a água hoje ela já vem contaminada, inclusive com hormônios. A água de torneira, ela vem contaminada, inclusive com hormônios. Ela é colocada... E quando ela passa pelo purificador, pelo filtro? Depende do tipo do filtro. Tem filtro que elimina os hormônios. Tem filtro, por exemplo, que tira o cloro. Nossos meninos, na idade de adolescência, na puberdade, eles estão tomando 400 vezes mais progesterona do que um homem poderia nem imaginar ter. Também tem nas águas, ficou aqui comprovado na tese de doutorado, que tem também bisfenol A. Bisfenol A é um cancerígeno, tanto que chupeta e mamadeira já vem livre de bisfenol A. Mas é importante você saber que não é só garrafa plástica e galão de água tem bisfenol A. A água que está chegando na sua casa
também tem bisfenol A. Hoje, 80% das doenças, 65% das internações hospitalares e 30% das mortes ocorridas no país estão relacionados com a água contaminada e falta de saneamento básico. E as doenças transmitidas pela água custam 310 milhões de reais por ano ao sistema de saúde pública. Então é importante você, profissional da saúde, bem-estar, qualidade de vida, você mãe, você pai, você avô, né, você filho, entender que as águas, elas não estão puras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1/4 dos leitos existentes em todos os hospitais do mundo estão ocupados por enfermos, cujas doenças são ocasionadas pela água contaminada. A água mineral está contaminada por bisfenol A e xenestrógeno, e se não tiver contaminada por algum desses compostos, porque a legislação tolera que tem uma certa quantidade desses compostos na água que você e a sua família está consumindo, que seu cliente está consumindo, que seu paciente está consumindo. Ao sair das estações de tratamento, a água ainda passa por mais situações contaminantes antes de chegar à casa do consumidor. Na maioria das cidades brasileiras, a rede de distribuição de água está localizada ao lado da rede de esgoto. Os canos que levam a água também podem ser contaminantes devido ao acúmulo de sedimentos, produtos químicos em seu interior e ainda ao desgaste natural dos equipamentos. No Brasil, as caixas d'água ainda são recursos amplamente utilizados, principalmente em áreas de grande aglomeração humana. A caixa d'água, muitas vezes, é a única fonte de água para famílias inteiras. Puxa, e a gente achava que água era água, né? Como era o passado do Rio Jones? Eu tenho 30 anos aqui dentro do Portão. Então esse rio, eu conheço ele desde quando eu cheguei aqui. Eu nasci e me criei aqui nesse rio, comendo siri, caranguejo, ganhamu. Pegava um peixe, muito peixe aí. Tem muita vida aí dentro dessa lagoa. E você imaginar de marisco nesse rio, vocês podem ter certeza que tinha. Esse rio era uma benção. Esse rio era maravilhoso, dava muita alimentação a muita gente que vinha aqui em Portão. A maioria desse povo aqui em Portão vivia desse rio. O rio era limpo, a gente bebia a água dele, né, lavava, né, utilizava para tudo. Para pescaria, para tudo a gente utilizava ele. Sustentei meus filhos com isso. E esse rio a gente não precisava trazer água para beber, não. Nós bebíamos água daqui do rio. De tão limpa que é? De tão limpa. E a gente pegava peixe bastante, não era peixinho miúdo, não. Peixe graúdo nós pegava aqui. Limão, carapé, barrobalo, né? Esses peixes que dava ir no rio muito. Agora, aqui em cima já tinha tucunaré. Já tinha muito tucunaré lá para cima. Esse rio era fonte de renda para a maioria daqui da rua Santo Antônio, Portão. Mas eu já atravessei esse rio nadando, já bebi água desse rio. Tomei banho, muitos banhos, já pulei daquela ponte várias vezes. A gente pegava peixe de não poder pegar e soltar. Suspender a rede para soltar. Era ou não era, Couto? Para soltar, ficar assim, ó. A gente, vamos soltar, a gente soltava. De tantos que tinham? De tanto que tinha. A lembrança que eu tinha com meu pai nesse rio era muito peixe, muita fartura, que eu ficava, levava o peixe para casa em carro de mão, voltava, meu irmão ia vender o peixe de manhã e ia estar outra viagem de tarde, que era muito peixe, muito peixe. Oh, de 54 até 66 eu fazia isso. Praticamente eu tenho 48 anos e eu criei uma filha daí. Os estudos da minha filha eu tirava tudo daí, vendendo ostra, tirando ostra, pegando siri, pegando tainha, cercando. Meu pai viveu desse rio. E são 9 irmãos que ele criou desse rio. Quando chegou a tibragem, que começou a botar aquela lama podre, aí o peixe foi diminuindo, não botou. Aí foi diminuindo, a gente assim mesmo a gente pegava, a gente pescava. Eu criei meus filhos sem trabalhar pessoa nenhuma. Criei a Pri, me casei, tenho uma boa casa, a mãe dele tem uma boa casa, todo mundo está em paz, graças a meu bom Jesus. A tendência é a coisa se deteriorar mais em função do processo de ocupação desordenada, principalmente,
e a falta de infraestrutura do ponto de vista de esgotamento sanitário. Então o rio está morrendo e o Rio João está pedindo socorro. O que a gente precisa é que a sociedade abrace essa causa. Não adianta nós procurarmos responsáveis. Nós temos que tomar atitude. Vamos preservar aquilo que nós temos, vamos preservar aquilo que nós temos, vamos preservar aquilo que nós temos. Primeiro, tratar a fonte, tratar o poluente, ou seja, a carga orgânica, esgoto in natura, jogado no rio é um grande problema. 2, proteção das matas ciliares, proteger as nascentes do rio. E para fazer isso, nós vamos ter que entender um pouco da comunicação, nós vamos ter que entender um pouco de como que nós vamos dizer para a sociedade, como é que nós vamos perguntar para as pessoas, olha, você está afim de colaborar comigo? Você quer fazer isso? Vamos fazer isso? A natureza, nós dizemos aqui que a natureza é a nossa mestra. Se nós temos tempo de contemplá-la, de respirar, né, de meditar com ela, ela vai nos mostrar esses caminhos de recuperação, né, da nossa própria humanidade. Não só da natureza, mas da nossa própria humanidade. Você vê, isso dá vontade de chorar. Não é brincadeira. Porque isso aqui não serve para vocês, mas serve para alguém. Tem muita gente aí necessitando desse rio. É isso, meu amigo.